dia, bom dia. Vamos começar mais um Café com Bíblia. Tô com sono, é verdade. Mas a gente, quando se compromete, tem que fazer. Muita gente precisa dessa palavra, entende? Então, não tem como não fazer. Ou faz, afinal, como eu sempre falo, só temos hoje. Só hoje para fazer. Amanhã Deus pertence e o ontem já passou. Mas já vamos entrar. Deixa eu ver se o meu pai já tá por aqui. Vamos ver. Ontem a gente fez a Viva Camboriú e foi benção demais. Nossa, foi benção demais. Eu vejo que o povo tá precisando de ajuda, sabe? A maioria das pessoas já eram pessoas conhecidas, mas ainda assim, aquela pessoa que está bem do seu lado está precisando de você, não está atento com isso. Vamos ver aqui. Ai, vou entrar o pastor aqui, ó. Pastor Assis, meu pai. E papai? Bom dia, Bom dia. começando. Eu tava falando que eu tô com muito sono, mas aí eu falei que ainda assim a gente tem que fazer, até com sono, porque a gente tem que fazer hoje. Amanhã só Deus sabe, né? Então, a gente Exatamente. não fizer hoje, muitas pessoas vão ficar sem a oportunidade de conhecer a palavra. Exatamente. Às vezes a pessoa que vai ficar sem está do seu lado. Eu falei isso também, ó. Ontem que a gente teve uma Viva Camboriú ontem e, e nessa a maioria das pessoas eram pessoas conhecidas, mas a gente observou, eu observei que bem os conhecidos estavam precisando e foram essas pessoas que quando ouviram uma oração ou uma revelação que aconteceu ontem, é que se quebrantou e começou a chorar e estava em sofrimento e, e a gente que conhecia as pessoas não sabiam, né? Não sabíamos isso, né? As pessoas que estão do nosso lado estão precisando e se fingem de duro, de
blindado até, quando na verdade estão precisando, né? É verdade. Infelizmente, o sistema que nós vivemos, ele exalta e fortalece o ego. Uhum. E ego é carnalidade. Uhum. A carne milita contra o espírito, que é a verdade, que é o eu verdadeiro, né? Exato, exato. Então, muitas vezes a gente está conversando com alguém conhecido, alguém que encontra há muito tempo que não via, às vezes de repente aparece no seu WhatsApp alguém que faz anos, faz tempos que você não conversava com ele ou com ela, e essa pessoa, naquele momento que apareceu, muitas vezes veio oferecer um negócio ou simplesmente encontrou você ali passando o dedo na tela do celular, aí viu seu nome e achou por bem de clicar ali. E você não atenta para que é uma oportunidade que Deus está lhe dando para você falar de Jesus para essa pessoa. Então trata de todos os assuntos, mas não trata de Jesus. Não procura saber se a pessoa já aceitou Jesus, se é cristã, se não é, como é que é, né? Se é apenas como a missionária falou uma coisa muito importante ontem, entre tantas outras coisas, que me chamou a atenção, que foi as pessoas estão indo para as igrejas, levantando a mão e tomando banho na hora do batismo, tomando banho. Não está se batizando, ou seja, não está havendo realmente uma compreensão correta do que é aquele ato, né? Uhum. Então, ela toma o banho em vez de se batizar, né? E batismo indica mudança, né? Então ela não se batiza, ela toma banho naquele momento, se molha naquele momento e aí passa a não ter uma vida nova, né? Ou segue sem ter mudança, sem ter transformação na sua vida, né? Por quê? Porque não houve entendimento do que é aceitar Jesus, não houve entendimento do que é confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, né? Não houve nessa pessoa um entendimento do que o Espírito Santo estava passando para ela quando ela se sentiu impactada com a palavra de Deus ali e foi levada para ela. Então o Espírito Santo tocou, né, no coração dela, ela sentiu algo diferente, mas não entendeu. E faltou alguém do lado dela para explicar, né, que houve uma mudança, né? Me veio à mente agora a passagem lá do eunuco, né? Uhum. Eunuco, lá da rainha, né, de Candace, que ele, ele ia lendo a palavra, mas ele não estava entendendo, né? Não estava entendendo. Então, se você lê a palavra e não está entendendo, procure alguém que possa lhe orientar, lhe guiar como você conseguir o entendimento, como você deve ler, né? O que é necessário para você realmente ter o entendimento, o que está faltando no seu entendimento, né? Muitas vezes se entende a palavra pela metade, aí mistura a palavra com doutrinas, né? É. Hoje em dia, ontem eu estava vendo um podcast, uma live, né, de um ateu e um ex irmão da igreja
Maranata, né? E ele falando mal demais da Maranata, dos seus dirigentes e tal. Isso para mim mostrou que essa pessoa não entendeu a palavra. Ela não É. entendeu a palavra. Então, depois de, me parece, 22 anos, né, convivendo com os irmãos ali, depois de 12 anos como pastor, porque discordou de um diretor, né, da igreja, então aí ele passou a buscar os erros, em vez de buscar soluções, inclusive para aquele diretor que ele discordou. Sim, Porque nós, como seres humanos, todos nós somos falhos. sim. Né? E nós podemos discordar um do outro, discordar de uma doutrina, não tem problema. Uhum. Né? A gente, no nosso dia a dia, discorda de Deus, né? Da palavra de Deus, discorda, né? Deus dizendo, é assim, você dizendo, não, não é, o meu jeito é melhor, né? O jeito que eu sei fazer está certo. Isso você está discordando de Deus, né? Então, a solução, aí isso me trouxe à mente, né? Me trouxe uma reflexão que hoje você vê muito pessoas que se dizem ex alguma coisa, ex-católico, ex-batista, ex-maranata, ex. E esses ex todos cometendo um grande erro, né? Qual é o erro? Querer crescer mostrando o erro dos outros. Mas ele está mostrando o erro das pessoas. E a palavra de Deus diz que o único juiz só pode ser ele mesmo. Né? Então não existe um juiz na face da terra. Ninguém foi delegado como juiz na face da terra. Pois é. Porque você não pode julgar o que você não conhece. Né? Não pode julgar o que você não conhece. Então, Exato. quem conhece a mente do homem, do outro homem, de eu, por exemplo, eu nem me conheço direito. Quem conhece é Deus. Agora, Deus, ele conhece 100%, 110%, né? Ele conhece 110%. Exato. Então, o único que pode julgar, né, é Deus. E Deus, ele não julga, né? Ele abraça, né? Ele corrige, né? Eu estava falando sobre correção e castigo. O castigo, ele leva à revolta, né? Uhum. O castigo leva à revolta. A correção não, a correção leva ao entendimento. Então, quando você aceita a correção da palavra de Deus, lendo a palavra, ouvindo a palavra, né, com o entendimento correto, você se corrige, né? Se corrige de várias coisas, de várias situações. Mas quando você não leva a palavra de Deus em conta para se corrigir, você termina cometendo mais erros, mais pecado ainda, né? Quando a palavra nos diz o seguinte, pode um cego guiar outro cego, Pois é. né? Então, o que nós vemos nesses ex alguma coisa é que os ex falam mal de onde passou. Eu estava lembrando também que tem um ditado antigo que diz que não devemos cuspir no prato que comeu, Sim. né? Então, se eu passei um determinado momento numa determinada instituição, aquilo ali me serviu como base para onde eu estou hoje. Então, não devo cuspir no prato que eu comi. Eu tenho que dar graças a Deus, e ali foi o pontapé inicial, né? É. Ninguém chega na universidade se não passar, muitas vezes, pela escolinha de casa, que é a mãe que ensina o beabá, o ABC, né?
a mãe ensina o ABC, depois ele vai para uma escola do primeiro grau, né? Não sei como é que chama hoje, escola básica, não sei. E aí vai até chegar na universidade, né? É. Mas eu não posso esquecer meus primeiros passos. Eu não posso dizer que a minha primeira professora, que pode ter sido uma amiga da família, pode ter sido uma tia, um tio, alguém assim próximo, pode ter sido meu pai, minha mãe. Eu não posso dizer que eles não sabiam de nada, que eles me ensinaram errado porque só sabia juntar o B com o A. Não, eu tenho que louvar a Deus e agradecer pela vida deles, né? E ser grato a eles, porque eles me ensinaram os primeiros passos, né? Os primeiros passos. Então, eu vejo hoje na mídia muita gente, que a gente não é de hoje, tá? Isso não é de hoje, mas inclusive muitas igrejas grandes, né? Muitas igrejas, instituições grandes cresceram dessa forma. Sim. Então, cresceram como? Massageando o ego das pessoas. Então, hoje nós temos aqui igrejas que são, na verdade, sociedades ou associações de pessoas que, que pensam igual, ou seja, que reclama da outra, da anterior, que não é grato à outra, né? Então, eu não posso, eu não devo, né? Eu não devo crescer, né? Falando mal dos outros, sendo ingrato com aqueles que me ensinaram os primeiros passos. Não, eu tenho que dar graças a Deus, tenho que louvar ao Senhor, orar por eles, porque foi a partir daquele pontapé inicial que eu cheguei onde estou, né? Por mais que a pessoa tenha, de algum modo, sofrido em uma instituição ou outra, ou um trabalho ou outro, uma escola ou outra, ou uma empresa que trabalhou ou outra, tudo que passamos é um treinamento para nos fortalecer e depois poder, poder ajudar outras pessoas que passaram por aquele problema também, né? Isso. Quando nós vamos para a Bíblia e vemos o trabalho de Jesus, né? Você vê Jesus discutindo com os que se diziam sábios, mas ele não ensinava aos seus discípulos, nem às pessoas que se achegavam a ele, não ensinava a falar mal daqueles outros lá. Uhum. Não ensinava isso. Ele ensinava a verdade. Ele ensinava quem era Deus, ensinava quem é o amor, ensinava o perdão, ensinava o arrependimento. Era isso que ele ensinava. Se você vai ler a palavra de Deus, o Novo Testamento, é o que você encontra ali. Você encontra ensino da verdade, né? Ensino da verdade. Ele tinha esse compromisso com a verdade tão grande a ponto de dizer: eu sou a verdade. Eu sou a verdade. Então, quem é a verdade não pode ensinar mentira. Exato. Quem é a verdade não pode viver na mentira. Então, nós precisamos, com base no que nós já aprendemos, Lucas, nós precisamos assumir essa identidade de ser filho da verdade, né? Então, eu sou agora uma pessoa que eu não posso mais mentir em nome da verdade, não posso, porque eu já conheço a verdade. Então, hoje eu entendo que eu sou filho, então eu não posso achar que não sou, por exemplo. Eu não posso, eu não devo, porque eu conheço a verdade, eu sou filho. Uhum. Né? Eu tenho um pai que veio antes do meu pai, que veio antes de Adão e Eva, que chama-se Deus, que é o nosso Uhum. pai. Então, essa verdade ela tem que ser
multiplicada, duplicada não, multiplicada, difundida, como era o propósito de Jesus, como é o propósito de Jesus, porque ele não morreu, né? Então, o propósito dele na Terra foi difundir, foi multiplicar essa mentalidade nova, que é a mentalidade da verdade. A mentalidade da verdade. Eu não posso me posicionar horas ou em determinado momento, dependendo do momento, me posicionar com a mentira ou com o engano e no outro momento com a verdade. Não, eu tenho que ser verdade o tempo todo, né? Eu tenho que ser verdade o tempo todo. Agora, eu tenho que ser verdade e, porém, passar essa verdade com sabedoria, não com brutalidade. Quando eu uso brutalidade para passar a verdade, eu não estou sendo verdadeiro, porque a verdade ela é amor, né? Uma coisa é você ser incisivo em alguma coisa, Firme, enfático, firme, né? Outra coisa é ser bruto, é diferente, tá? Então, se você, estou falando com você que está nos acompanhando, em determinados momentos você está sendo bruto, você está fugindo da verdade. Essa que é a verdade. A pessoa que, É verdade. a pessoa que aceitou e confessou Jesus como Senhor, que se converteu, ela não pode mais viver com brutalidade. Ela tem que viver a partir de agora, a cada vez mais, manifestando Gálatas 5:22, né? Se você puder abrir a sua Bíblia aí, estamos falando sobre identidade ainda, mostrando como é a identidade da pessoa que se converteu. Né? Gálatas. Então, no Gálatas. livro de Gálatas, a carta aos Gálatas, Sim. né? Para quem está começando na Bíblia, né? Era um povo, né? Que recebeu Jesus ali. Repete a referência, por favor. Gálatas 5:22. Isso é um versículo muito conhecido, muito citado, né? Por quem vive no meio evangélico, principalmente, né? Mas as pessoas não vivem isso. Então, se você não está vivendo o Gálatas 5:22, eu quero lhe dizer que você precisa corrigir a sua rota, né? Precisa você corrigir a sua vida, porque você não está vivendo como um cristão de verdade. Podemos falhar? Sim. Né? Podemos dar uma escorregadinha aqui e ali? Sim. Porém, não viver fora de Gálatas 5:22. Né? Não podemos viver fora. Temos que manifestar o que está aqui. Aqui, em Gálatas 5:22, está a verdadeira representação de Cristo. Então, se você, durante muito tempo, nós aprendemos, né, que o que está aqui, né, é fruto do Espírito, né, que está dentro de você. Não, isso aqui está dizendo assim, ó, se você é cristão mesmo, se você se converteu, tá? Então, houve uma mudança espiritual e essa mudança trouxe para você essas habilidades, né? Essas habilidades. Então, essas habilidades, elas estão agora bem fortes em você. Basta você ter coragem de renunciar ao velho homem e viver o novo homem. E para você saber se está vivendo o novo homem ou o velho homem, você vai ler Gálatas 5:22 todo dia. Eu estou praticando isso, estou praticando o amor, estou praticando a alegria, estou praticando a paz, estou praticando a longanimidade, estou praticando a benignidade, estou praticando a bondade, estou praticando a fidelidade, estou praticando a mansidão, estou praticando o domínio próprio. Todo dia você tem que
perguntar isso. Aí Sim. você vai crescer, a cada dia você vai ser melhor. Cada dia você vai crescer como um verdadeiro cristão. E antes de Gálatas 5:22, aí você tem o que você normalmente vive, que é em Gálatas 5:19, né? 5:19. Aí você também vai ter um quê? Uma referência de você, onde é que você está? Onde é que você está? Você está em Gálatas 5:19, né? Até o 21, ou você está em Gálatas 5:22? Onde é que você está? Onde é que você está se posicionando? Agora, a pergunta é: você que está falando mal do irmão, que está falando mal da instituição que você aprendeu no início, que você viveu durante algum tempo, onde você começou a sua vida, né? Você está onde? Onde é que você se enquadra? Está aí, ó, o manual está aí, né? É. Aí. Então, se você está vivendo na prostituição, na impureza, o que é impureza? Mente maliciosa. Mente maliciosa. Uma coisa é ter uma mente sábia, uma mente que está em comunhão com o Espírito Santo, ou seja, que tem discernimento do bem e do Uhum. mal. É uma coisa. Outra coisa é ser malicioso, ser impuro, pensar mal do próximo, pensar mal dos familiares, pensar mal dos outros, pode ser quem for. Se você pensa mal do pai, da mãe, do irmão, do vizinho, do irmão da igreja, você está em Gálatas 5:19. Você está em Gálatas 5:19. Sim. Você está vivendo como um pecador. Está vivendo como alguém que não é cristão. Uhum. Você pode estar dormindo na igreja, comendo na igreja, vivendo ali na igreja 25 horas, não 24, 25 horas. Se o seu comportamento, as suas atitudes estão ou está, né, mostrando uma dessas características de Gálatas 5:19, então se corrija, meu irmão, se corrija, né? Você não está condenado, tá? Deus não condena se você errar. Deus não condena se você cair. Deus não condena se você fracassar. Pelo contrário, ele diz que ele levanta você, levanta o caído. Uhum. Tá? Para levantar o caído tem que dar a mão. O caído tem que pedir, me ajude. O caído tem que se colocar numa posição de ajuda. E muitas vezes não, a pessoa cai, mas o orgulho é grande e ele prefere viver ali caído do que pedir ajuda de alguém que pode auxiliá-lo. Uhum. Nós precisamos ter esse entendimento. A Bíblia nos traz toda a verdade, todas as condições e todo o conhecimento necessário para a gente ter uma vida de paz, de alegria, a vida que você deseja. Todo mundo deseja uma vida espetacular, mas não quer fazer o dever de casa. E Né? o dever de casa é bem simples, né, cara? É muito simples, é muito simples. E eu quero dizer mais, a doutrina da igreja ajuda, sim ajuda, mas o que salva é a doutrina bíblica, é a palavra de Deus. Então você é muito bom em doutrina, você obedece todas as pessoas da igreja, desde o porteiro até o presidente da sua igreja. Mas você não obedece a palavra, você está fora. Você está vivendo o velho homem. Você não está vivendo como um filho de Deus. Você está fora da sua identidade. Está fora
da sua identidade. Então, eu quero hoje deixar bem claro para você que está nos acompanhando, né? Eu quero dizer que eu não estou surdo, eu estou me ouvindo também. Além de estar lendo os versículos que eu estou lendo para você, eu estou lendo para mim e estou me ouvindo. Então serve para mim também. Estou crescendo, eu estou melhorando. Eu tenho uma expressão que eu uso sempre, que alguém pergunta como vai, eu digo, estou cada dia melhor. Tá tudo bem? Tudo maravilhosamente bem. E você, como é que vai? Vou cada dia melhor. Porque o crescimento, né, Contínuo. cristão, ele é contínuo. Você tem que dizer, eu estou melhor. Caí ontem, mas estou melhor, porque eu já entendi que eu caí. Uhum. Quando você cai e você se levanta, você entendeu que caiu. Então agora você vai se cuidar para não cair mais naquilo, né? Não tropeçar mais naquela pedra que estava no caminho e você não viu, né? Então quando você for passar de novo por aquele local que você caiu, então você vai se ligar, opa, aqui eu vou pesar, vou pisar num lugar que é muito liso. Então vou fazer, vou desviar, vou pisar com mais segurança, né? Vou pular por cima, mas aí você não pode cair no erro e deslizar de novo, Uhum. né? Deslizar de novo. Então, cair é cair é uma situação, né, que acontece com qualquer pessoa, tá? Principalmente porque nós aprendemos a viver fora da verdade. Sim. A gente aprendeu a viver sabendo muita coisa da verdade, porém vivendo a mentira, vivendo o engano, vivendo conforme o seu próprio ego, vivendo na idolatria, na feitiçaria, na prostituição, né? Na lascívia, na impureza, na inimizade, o tempo todo. É uma coisa tão absurda que tem pessoas que ele não só gera inimizade o tempo todo, mas ele vive como inimigo o tempo todo. Então todo mundo é inimigo dele. É. Então trata como inimigo. Então, E fulano, às aquele cara vezes, não prende. essas pessoas nem sempre são pessoas que vivem em ambientes de crime, que vivem em ambientes de periferia. Nem sempre é Não, assim. Muita aqui gente nós estamos falando. né? Muita gente da periferia, até do crime e tal, eles fazem mal a muitas pessoas, mas vivem um ambiente com seus amigos de bondade, de alegria, de festa. É engraçado, né? Mas, às É, vezes, pessoas que estão em bons ambientes têm essas atitudes de sempre estar de mal com os outros. é. Aqui você, no início desse versículo, então está escrito assim, ó, ora, as obras da carne são conhecidas. Nem todo mundo sabe o que é prostituição, todo mundo sabe o que é impureza, todo mundo sabe o que é lascívia, todo mundo sabe o que é idolatria, todo mundo sabe o que é feitiçaria, todo mundo sabe o que é inimizade, todo mundo sabe o que é porfia, todo mundo sabe o que é ciúme, todo mundo sabe o que é ira, todo mundo sabe o que é discórdia, todo mundo sabe o que é dissensão, todo mundo sabe o que é facção, todo mundo sabe o que é inveja, todo mundo sabe o que é bebedice, todo mundo sabe o que é glutonaria, e todo mundo sabe o que são coisas semelhantes a essas coisas que não foram citadas aqui. Tudo que não está na Bíblia, mas tem semelhança a isso que está na Bíblia, faz parte
né? Se é semelhante, faz parte. Se é semelhante ao que não presta, faz parte do que não presta. Se Exatamente. é semelhante ao que presta, faz parte do que presta. Então, nós somos semelhantes a Deus. Então, não podemos agir como diabos. Né? Não podemos agir como Verdade, diabos. verdade, Né? Porque eu sou semelhante a Deus, eu não sou semelhante ao diabo. Eu fui. Eu fui semelhante ao diabo. Mas a partir do momento que eu entendi, a partir do momento que o Espírito Santo me trouxe o entendimento e me convenceu da justiça, do juízo, né? Do pecado, da justiça e do juízo, então eu tomei a atitude de mudar de vida, agora não posso mais viver duas vidas diferentes, mas né? é, é, todavia, nós somos de fato a imagem e semelhança de Deus, né? Sim, Então, mesmo que a gente cometa atos, antes mesmo da gente religar com o Senhor, antes mesmo, a essência é de Deus. a nossa essência é divina. Agora, Então, o que é que nós vivemos, né? o que é que Nós nós vivemos vivemos? É isso aí. pela essência ou vivemos pela, pela, Insistência pela, na mentira, pelo pelo engano, engano. né? É, Pelo engano. Pela carne. Nós vivemos pela carne. Quando fala carne, na linguagem religiosa, carne é sinônimo de ego. Ego, mente, né? Qual é a mentalidade que eu vivo? A mentalidade cristã, mentalidade divina, que é a minha essência, ou a mentalidade do diabo, a mentalidade do ego, do orgulho, da vaidade, entendeu? Qual é a mentalidade que eu estou vivendo? Qual é delas? Então, é isso que nós temos que estar atentos, né? É isso que nós temos que estar atentos. Pastor Catunda presente, gratidão, seja bem-vindo. minha Para que nós, sogra, irmã Yolanda, também está aqui. Ismailda, lá de Maceió, Maceió Alagoas, também. O pastor pastor Carlos Carlos José, Marinho. Marinho, né? Todos vocês que estão presentes aqui, nossa gratidão pela Audiência participação. e E, participação. isso. E nós estamos falando sobre a identidade, né, verdadeira do homem, sobre a vida enganosa que nós vivemos e mostrando que não é difícil você entender o que é viver em Cristo e viver no diabo, digamos assim, né? Ou viver na carne, né? Para ser mais suave, né? Que eu acho que não precisa ser suave, porque a verdade tem que ser dita. Quando você vive em Gálatas 5:19, você está vivendo na carne, que é a mesma coisa de viver dando ouvidos, seguindo a orientação do diabo. Mesma coisa. Não tem diferença. Tá? Então, se eu vivo de acordo com Gálatas 5:19 até o 21, olha que coisa interessante, é que a Bíblia relata a maldade, né, o engano, em 3 versículos. 3 versículos. E relata a verdade em apenas um versículo. Aliás, dois versículos. Né? 2 versículos. Tem pessoas que falam assim, não, mas eu sou temperamental, é difícil eu segurar. Não, não é difícil você segurar. Se você entender que você não é um ser carnal, que você é um ser divino, que existe uma essência que é o seu eu verdadeiro, que nessa essência, que essa essência tem como características o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, e como você está lendo aí comigo, e o domínio próprio, então você vai viver muito bem, vai viver feliz, vai viver em paz. Não é? Hoje em dia,
a ciência, né, do desenvolvimento humano, psicologia e tal, trouxe uma palavra, trouxe uma teoria chamada inteligência emocional, né? Uhum. Uhum. Inteligência emocional. O que é a inteligência emocional? É você controlar as suas emoções, Exato. ok? O mais interessante é que a palavra que substitui essas duas palavras, inteligência emocional, está na Bíblia, Uhum. né? E são duas palavras, domínio próprio. Então você não precisa aprender a inteligência emocional. Você precisa viver como um autêntico cristão. Como autêntico cristão. Então, se Que a palavra de tem Deus domínio está dizendo. próprio. E não é ter, porque o domínio próprio já tem, é inerente É ao inerente cristão. ao cristão. Isso. Ao seu eu divino, seu eu verdadeiro. É inerente, já está dentro, isso já está dentro de você. Então você não precisa ter domínio próprio, você precisa executar, manifestar, agir com domínio próprio. Agir com domínio próprio. Porém, a dificuldade está no treinamento. Nós fomos treinados a agir, a viver sem o domínio próprio. E cada vez mais que o mundo vai crescendo, mais essa ideia, essa teoria do toma lá da cá, né? Essa teoria de que você tem o direito de bater porque o outro bateu, mas você está se distanciando do seu eu Sim. verdadeiro. Mas você pode ser o PhD, 1000 vezes PhD da teologia. Pode ser o Papa, pode ser quem for. Se você, né, não vive dentro dos versículos 22 e 23 de Gálatas 5, você está sendo um carnal, está sendo uma pessoa que não está vivendo de acordo com a palavra de Deus, pode ser quem for. Ah, não o temperamento difícil, faz parte do ser humano. Não, não faz parte do ser humano. Não faz parte. Ele foi criado e foi alimentado. Então, essa explosão de raiva que você tem aí, isso aí foi treinado, você se treinou. Alguém trouxe isso para você de alguma forma, né? Muitas vezes até sendo violento com você, e você criou isso, Uhum. e você alimentou durante a sua vida e continua alimentando, né? Pastor Carlos está falando aqui, ó. Uma das ferramentas mais importantes da vida de um homem, principalmente cristão, que é o Gálatas 5, 22, 23, né? Perfeito, né? A ferramenta está aqui, está na mão, é Bíblia Sagrada, tá? Exato. Agora, como é que eu devo viver? Eu devo viver como Cristo ensinou. Como Cristo ensinou, ele trouxe para nós o manual de você viver de acordo com o que Deus quer para a sua vida. Que Exato. até a sua chegada não havia essa compreensão, né? A compreensão de pai, né, de Deus como pai, quem trouxe foi Jesus. Então Deus é pai, né? Deus não é apenas o É. criador, né? É tanto que no secular, hoje, né, durante muito tempo, né, existe o pai da eletricidade, o pai do rádio, o pai do Pai do avião, marketing. não existe? O pai do marketing, por quê? Foi a pessoa que criou a teoria, que trouxe à tona o entendimento sobre aquilo. Então, Deus ele nos criou sim, mas ele é o pai nosso por isso, porque foi ele, veio deles, nós fomos gerados nele, por ele e para ele, né?
Então, muitas pessoas, como têm dificuldade com seus pais, então têm dificuldade em aceitar ou declarar que Deus existe, por exemplo, né? Ontem eu estava assistindo essa live que eu comentei no início, estava conversando uma pessoa que se diz ateu, isso é pessoa da mídia aí que é conhecidíssimo, tá? Não vou dizer o nome porque eu sou contra você difundir o que não Tá. presta. Tá? Então, quando o ateu estava conversando, a pessoa que estava falando mal da Igreja Maranata estava me mostrando que não entendeu nada da Bíblia. Não entendeu nada. Ok? Falando mal, cuspindo no prato que comeu. E o outro que se diz ateu falou claramente que não conhecia a Bíblia. Então, na hora, se eu tivesse, que essa live eu já peguei gravada, mas se eu tivesse ao vivo, eu ia perguntar a ele: como você pode se dizer ateu se você não conhece a Bíblia? Quem não conhece a É, Bíblia, quem não conhece a Bíblia não pode dizer que é ateu. Ateu é quem conhece a Bíblia e se posiciona contra. Então, na verdade, essas pessoas que se dizem ateu, que não conhecem a Bíblia, eles são pessoas que estão enganadas, estão cegos, assumindo uma posição que não é verdadeira, que não é real para ele. uhum, Né? Porque se no momento que qualquer pessoa dessa que é ateu, né, lê a Bíblia, mas ler a Bíblia não é ler como se lê um jornal, não. Ler, estudando a Bíblia, ele se converte. Um dos casos mais conhecidos que nós temos é o escritor Augusto Cury. uhum, Né? Augusto Cury, um homem renomado na ciência, né, do desenvolvimento humano, na psicologia, na sociologia e tudo mais, ele se dizia ateu. uhum. Dizia ateu. No livro que ele escreveu sobre Jesus, ele relata que quando leu sobre Jesus, não teve como ele sair de Jesus. Porque ele colocou todas as teorias que Jesus defendia e defende, né? Colocou todas as teorias, todos os posicionamentos dele, né? Sob a apreciação do que ele conhecia como Exato. ateu, da ciência que ele conhecia. E ele disse que Jesus foi aprovado em todas. Foi aprovado em todas. Então, quando você encontrar alguém que se diz ateu, pergunte: você conhece a Bíblia? Você já leu a Bíblia? E, e faça um pacto com ele para ler a Bíblia junto. Porque certamente o que falta a esse ateu é conhecer a vida de Jesus. Né? Verdade. Que é o que acontece com os judeus. Quando um judeu conhece Jesus, quando ele lê o Novo Testamento, quando alguém passa para ele, ou ele busca, pesquisa sobre Jesus, ele se converte. Uhum. Ele se converte. Por quê? Porque Jesus foi, digamos assim, teve como missão traduzir quem é Deus para a humanidade. Traduzir na sua vida, fazendo, é assim, faz assim, se ajoelha, mas se ajoelha assim, você ora, mas ora desse jeito, você ama o próximo, Fazer mas o que ama desse jeito, o manual fala, né? fazer o que o manual fala. Então, quer levar seu amigo, irmão, parente, ateu, para Jesus, para a verdade, marca com ele e estuda a Bíblia com ele. Estou vendo algumas pessoas aqui conosco. Se você quer conhecer Jesus, eu estou disponível. Vamos marcar um horário, vamos ler juntos. Você vai
livremente fazer suas colocações. Vou respeitar e respeito qualquer teoria, qualquer colocação. Por quê? Porque eu sei que todos nós nos equivocamos. Uma vez eu disse para um amigo que era da Umbanda, eu disse a ele, ó, se você me convencer que a Umbanda é melhor que Jesus, eu me converto à Umbanda. Me converto. Mas ele não conseguiu me convencer disso. Uhum. Mas ele convenceu que Jesus é a solução. E ele se converteu ao Senhor. Se converteu ao cristianismo. Sim. Né? Cristianismo não como movimento, porque o que acontece é que as pessoas estão se convertendo a um movimento chamado movimento cristão. Exato. Mas não está se convertendo à palavra desse movimento. A palavra da verdade que é Jesus, não está se convertendo. Então, nós vemos hoje um movimento cristão muito grande, porém uma autenticidade de vida muito pequena. Uhum. Hoje nós, desde muito tempo que eu tenho observado que os cantores gospel, né, são pessoas que não vivem o evangelho. Aí eles têm como desculpa porque não tem tempo, que tem que viajar para um lado, viajar para o outro lado, tem que descansar. Não, você tem que tirar um tempo para Jesus. Se a sua carga de louvores, ou de convites, né, sua agenda está muito cheia, está errada. Porque a sua agenda não pode ser tão cheia a ponto de você deixar de ter a sua comunhão com o Senhor. Então você tem que ter um hábito de ter um sábado na sua vida. Sim. Tirar um sábado. Esse sábado pode ser uma segunda, uma terça, uma quarta, qualquer dia. Tira um dia para você estar com o Senhor, lendo a palavra, orando, né? Tira esse tempo de oração e reflexão para jejuar também, para que o corpo entenda que você tem um ser, que você é um ser verdadeiro e autêntico que domina inclusive o corpo, domina inclusive o corpo, né? Então, se você no seu trabalho, se você participa, por exemplo, de um grupo na internet em que você não pode falar de Jesus ali, não pode mandar um versículo, sai desse grupo. Sai desse grupo. Eu não participo de sai grupo. dessa empresa, sai dessas amizades. Sai. Ou você sai, ou então você fala de Jesus ali. Exato. Mas não pode você se calar, entende? Você não pode estar numa empresa, né, camuflado, um cristão camuflado. Então, quando entra na empresa, então adota todos os costumes da empresa. Então, fala mal dos outros, briga com os outros, né, comunga da rebeldia dos outros, né, comunga. Então, tem um cara lá rebelde, você tá junto dele, vamos lá, vamos para cima, esse diretor não presta, tá errado, você é cristão, você é luz. A Bíblia diz que nós somos luz e sal na terra, ou da terra. Uhum. Eu sou luz e sal onde eu estou. Exato. Na minha casa, eu tenho que ser luz e sal. Eu não posso agir como a minha esposa, como meu filho, como meu irmão, como meu pai, como minha mãe, se eles estão fora da Bíblia. Sim. Se eles estão fora da Bíblia, eles precisam de ajuda. Exato. Então eu tenho que ser luz e sal para ele. Eu tenho que entender que ele está enganado, e não ir de encontro a ele, mas ir a favor dele. Esperar ele se acalmar,
a poeira baixar e conversar. Meu irmão, meu filho, meu pai, olha, você fez isso, você agiu de tal forma, mas isso aí não é a verdade, tá? Isso aí não é a verdade. Isso aí precisa você se corrigir, porque na Bíblia diz assim, assim, assim. Então você abre a Bíblia, né? E E deixa que o mostra para Espírito ele. Santo conduza a situação. E esse Espírito Santo ele vai te ajudar Uhum. para você guiar aquela pessoa a voltar para a Bíblia ou começar a praticar a Bíblia, porque muitas vezes a pessoa nem conhece a Bíblia. Então, como é que vai praticar algo que não conhece? Ele conhece a doutrina da igreja que ele frequenta, né? Uhum. Conhece a doutrina, aí vai pela doutrina, mas não conhece nada da Bíblia. Ele ouve falar nos salmos, até decora alguns salmos, decora alguns provérbios, decora alguns versículos que alguém cita, ou que a igreja cita, que os irmãos citam, mas ele mesmo nunca leu na Bíblia. Né? Eu Verdade. sou um exemplo disso, né? Eu nasci católico, fui coroinha, estava o tempo todo ali na igreja católica, né? Depois aí eu fui da Seitonoye e conhecendo tudo, são 42 livros, eu li 38, porque os 4 não havia sido traduzido ainda. Mas eu não conhecia a Bíblia, Uhum. não conhecia a Bíblia. Então eu lendo um livro da Seitonoye, vi no livro da Seitonoye uma passagem dizendo que eu sou o caminho, a verdade e a vida. E estava escrito embaixo, disse Jesus. E eu pensei, pô, Jesus, eu sei quem é. Eu pensava, né, que sabia. Jesus eu Uhum. conheço, né? Jesus é o meu Senhor. Mas onde é que está escrito isso na Bíblia? Eu não sabia, né? A Júlia Hermes entrou aí, seja bem-vinda, Oi, né? Júlia. A Júlia Onde é está? CEO da GH Promoções. Ela trabalha, treina meninas e trabalha com eventos. Faz um trabalho Maravilha, espetacular. Parabéns, Júlia. parabéns. Então eu não conhecia a Bíblia, não conhecia, mas eu conhecia 42, 38 livros dessa filosofia que eu, na época, frequentava, fazia parte. Então, por exemplo, filósofo. Filósofo conhece a vida de milhares de filósofos É. e cita a vida do cara, cita todas as teorias dele, todas as suas colocações, suas defesas de, de, das suas teorias, mas não conhece a Bíblia. Aí ele diz, eu sou ateu. Não, você não é ateu. Você não conhece a Bíblia, como é que você pode dizer que é ateu? Você não sabe ainda o que é ser Ateu. de Deus. Nem sei de Não Deus. sabe. Né? Não sabe. É. Então você não sabe o que é ser cristão, não pode dizer que é ateu. Quem não leu a Bíblia não pode dizer que é ateu. Não pode. Não conhece? Não conhece. Eu não posso dizer que sou motorista se eu nunca fiz um curso para dirigir um automóvel. É. Né? Nunca fiz um curso. Ninguém nunca me ensinou, mesmo sem curso, ninguém nunca me deu umas aulas práticas. Né? Aí o que acontece? Eu aprendi a dirigir da maneira prática, né? Porque na época que eu aprendi não tinha curso. Não tinha curso. Aí eu aprendi da maneira prática. Então, eu posso dizer que eu sou igual ao cara que aprende hoje na escola? Não posso. Porque Uhum. ele conhece a prática e a teoria. Isso. Então, quem conhece a prática e a teoria deve dirigir melhor do que eu. Deve se comportar no trânsito melhor do que eu. Exato. Só que as pessoas vão para a autoescola, faz a teoria, né? Aprende a teoria, faz as práticas, mas não vive a teoria, vive a prática. Uhum. Então nós temos que viver a teoria na prática. Como é que eu
vivo a Bíblia na prática, conhecendo a Bíblia e praticando o que está na Bíblia. Fato. Então, eu quero deixar para vocês hoje meditarem nos versículos 18 ao 23. Tá? Se quiser ler o capítulo todo, melhor ainda. Tá? Gálatas, 5, Gálatas, capítulo 5, 18. versículo 18 ao 23. Você vai saber claramente o que é viver na Bíblia e fora dela. O que é viver como cristão, como filho de Deus e como filho do pecado ou como uma pessoa comum, vamos chamar assim, né? Como uma pessoa comum. Caramba, é fantástico. Eu acredito que o senhor tinha separado outra coisa para a gente estudar, né? Mas o Espírito Santo foi guiando para uma outra coisa fenomenal. Estudar a palavra do Senhor é estudar algo segundo o que o Espírito Santo quer, né? É porque Ele está vai escrito também conduzindo aqui. dentro do que você precisa. Kellen, grande treinadora de comunicação, a Kelly Cretton. É assim que pronuncia, Kelly? Tomara que sim. Lá do Paraná. Seja bem-vinda, Kellen. Depois eu vou precisar de aula da Kellen, né, no caso. Uhum. Então, nós precisamos conhecer a Bíblia para praticar a Bíblia. Você não pode conhecer outra coisa e praticar o que está na Bíblia. Não tem como. Você não tem entendimento completo. Exatamente. Né? Então, eu, como aprendi a dirigir sem o curso, eu tenho um entendimento diferente e falho, né, claro, do que a pessoa que foi para a autoescola e fez o curso completo. Exatamente. Também, se a pessoa fez o curso, mas não deu a devida atenção, não valorizou, só frequentou lá a sala, também está, como se diz, desabilitado, né? Desabilitado para dirigir corretamente, né? Então ele pode dirigir, porém não de acordo, né, ao que deveria ser, né? Uhum. Você é bem-vindo a Juliana Scusiato, que é esposa do nosso irmão. É ela, não, acho que é outra essa. Bom, a Rosa também entrou, né? Sejam Gente, bem-vindas. Tá? seguinte, a nossa live começa todas as manhãs, às 7 da manhã, e vai até às 8. A gente já passou aqui, mas Passou? passou. Meu Deus, eu Que coisa pensei que boa. estava na metade. E as pessoas que querem acompanhar esse estudo, a gente está estudando a palavra do Senhor, a Bíblia, né? De várias formas, de acordo com o que o Espírito Santo manda. A gente estudou, a gente está no 7º dia hoje, né? De 365, que vamos estudar a palavra. E a gente estava estudando Gênesis, sobre a criação do homem, sobre quem somos nós perante Deus, sobre a identidade, sobre empoderamento, o que é o tal do empoderamento. E hoje, né, o Espírito Santo conduziu para a gente entender quais são os frutos do Espírito, quais são os exemplos, as, as Características. características, as características de um verdadeiro cristão, Isso. né? E aqui em Gálatas 5:22 tá claro, é só ler, né? Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Então, se você tiver essas características, se não tiver e buscar ter, então você vai
caminhar dentro da vontade de Deus, né? Para a sua vida. Né, pai? Isso. É isso. E E a gente... amanhã, de volta, a gente quer agradecer a todos que estiveram juntos conosco. E essa live está gravada, né? E você pode depois passar para seus familiares, para rever, para rever, né? Se quiser. E amanhã estaremos aqui de volta e aguardando você. É isso aí. Amanhã, às 7 da manhã, tem Café com Bíblia comigo e com o pastor Assis Santos. Esse cara top demais, né, que Deus me deu. E por acaso é meu pai. Cristocidência é meu pai. Né? Papai te amo, viu? Benção. Também te amo, Deus te abençoe poderosamente, Deus abençoe a cada um aqui presente e abençoe também aqueles que estiveram, mas tiveram que sair também por causa do horário, eu sei disso, e abençoe também aqueles que vão ver essa live depois, né? Ninguém sabe até quando essa live vai estar sendo vista, eu creio que eternamente, que uma vez que cai na rede, então nunca sai, né? Deus abençoe cada um de vocês. Deus abençoe poderosamente e abundantemente mais. E gratidão pelo apoio, por estar junto conosco aqui. Amém, amém. Até amanhã, gente. Às 7 da manhã tem Café com Bíblia e a gente te espera. Tá? Tchau, tchau. Deus abençoe. Valeu, tchau, tchau. Deus abençoe.